Bem-vindo, irmão e irmã, a este programa Jardim da Igreja. É com alegria que o recebemos neste programa e é também com gratidão com que entramos em sua casa, porque nos permite entrar em sua casa. Com o programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas com que o Espírito Santo enriquece, dinamiza, revitaliza a Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria e Fátima e responsável pelo Jornal Diocesano. E hoje iremos também levar até si o conhecimento de um destes carismas que brotou na Igreja. Trata-se do carisma das servas do Instituto, do Instituto Missionário Servas do Apostolado, um instituto secular, conforme iremos ouvir falar. Para nos nos desvendar um pouco o segredo deste Instituto Secular, temos connosco a sua responsável maior, Maria do Rosário Virgílio. Bem-vinda Maria do Rosário. Obrigado por teres vindo ao nosso programa. Obrigada, Padre Jorge. Eu que agradeço a oportunidade de falar deste carisma que nos anima e que anima a Igreja. Então, começava por te pedir para te apresentares, dizeres quem és, de onde vens, onde estás. Chamo-me Maria do Rosário, como já foi dito. Sou natural da Diocese de Leiria Fátima, portanto, de uma aldeia, de uma vila aqui bem perto de Fátima. Mas já vivo em Coimbra, na Diocese de Coimbra, há tantos anos quantos pertenço ao Instituto São 29. E neste momento és a diretora? Neste momento sou a coordenadora-geral do Instituto, das Servas do Apostolado. Profissionalmente sou professora de Educação Moral e Religiosa Católica numa escola pública. Obrigado. E antes de entrarmos numa conversa assim um pouco mais desenvolvida sobre o Instituto, iríamos ver ou ouvir um programa, um documentário que a equipa da Canção Nova preparou para si. O Instituto Secular Missionário das Servas do Apostolado é constituído por mulheres vocacionadas para uma doação total a Deus. A sua gestão aconteceu entre os anos de 1943 e 1950 na Diocese de Viseu, mas viria a nascer em 1952 com a aprovação das primeiras constituições por Dom Ernesto, Bispo de Coimbra. Nascimento que verdadeiramente se deve ao ardor apostólico de Maria Isabel, uma mulher que, imbuída do espírito de ação católica, acreditava ser possível a transformação do mundo pela fé em Jesus Cristo. No meu coração. É em Coimbra que o ISA mantém a sua sede e onde os seus membros se congregam mensalmente para a formação específica. Aí procuram beber das fontes do Instituto, Palavra de Deus, ensinamentos da Igreja e o entusiasmo do início, a fim de dar continuidade às instituições da fundadora. A idade da maturidade de quem já viveu. Num esforço de adequação do carisma aos tempos de hoje, o ISA abriu em 2012 o Centro de Formação Laical, como meio de facilitar a formação cristã de outros leigos. Ali se tem promovido encontros de amigos, palestras, retiros, encontros para escutar quem questiona a fé. Conversas com café. E da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Ouvimos este documentário que nos apresentou um pouco o retrato do Instituto Secular Servas do Apostolado e ouvimos ou soubemos que o Instituto nasceu a partir de uma mulher chamada Maria Isabel Henriques Marques Matias. Quem foi esta mulher? Como viveu? O que é que a caracterizou? O que é que a animou na sua vida? Maria Isabel, que eu não conheci pessoalmente, conheço apenas a sua obra e os seus ideais que deixou escritos, mas foi uma mulher muito determinada, era uma militante da Ação Católica
e muito foi uma experiência que marcou profundamente a sua ação e também depois a sua procura da vontade de Deus para si própria e para o mundo em que vivia. Sim. Onde nasceu? Nasceu em Belém, portanto é da Diocese de Lisboa, em 1905. Fez uma procura muito profunda e muito demorada de qual seria o seu caminho na Igreja e no mundo. Passou por Viseu, são as cidades mais marcantes na história da procura vocacional, passou por Viseu e foi em Coimbra que, com o apoio de Dom Ernesto Sena de Oliveira, então Bispo de Coimbra, que fundou o Instituto Secular das Servas do Apostolado. Sim. Então vamos aos factos, às origens, à história propriamente do Instituto. Como foi que tudo começou e como é que se desenvolveu esta obra na Igreja? Portanto, o Instituto foi aprovado em 1952 e nos anos que se seguiram, foi um tempo de intensa procura da identidade do Instituto, porque na própria Igreja vivia-se um ambiente de resposta à secularização que a sociedade estava a viver e é neste ambiente de resposta da própria Igreja que se vai firmando na Maria Isabel este desejo de fundar ou de dar início a um instituto secular. Não foi fácil, como se hoje é pouco conhecido, na altura seria totalmente desconhecido. E, de facto, este Instituto ganhou espaço na vida da Igreja também com a aprovação da Provida Mater Ecclesia, em 1947, que definia a identidade dos institutos seculares, que procuram aliar, através da consagração dos seus membros, a plena secularidade, portanto, a plena inserção na vida pessoal, profissional, social, etc., e a consagração dos seus membros. Sim, mas conta-nos um bocadinho os factos, o modo como ela começou a agir na Igreja, o que é que começou a fazer. A Maria Isabel, como já disse, era uma mulher muito determinada, muito atenta às pessoas e na altura em que viveu havia uma grande... A sociedade vivia bastante ainda na ruralidade. E ela começou cedo a perceber que não bastava. Primeiro, percebeu que havia muita gente nesses meios que eram pobres de meios materiais, mas tinham muitas qualidades. E houve nela um desejo enorme de promover essas pessoas, de as promover no sentido de melhor servirem as pessoas com quem viviam habitualmente. E foi nascendo nela um desejo enorme, porque ela foi percebendo que não bastava ir lá fazer cursos, fossem eles de formação cristã ou fossem mesmo de formação económica, feminina, de como orientar a casa e a família. E foi-se apercebendo de que, de facto, era necessário colocar no meio das pessoas alguém que vivesse com elas e que fosse capaz de as ir promovendo em termos humanos e também um desenvolvimento social. E ela foi, de facto, muito arrojada, fundou muitas obras, entre elas uma escola de educadoras rurais, que é uma escola que surge em 65 e é aprovada como pioneira no país, penso eu, e é a partir daí que depois ela sonha um projeto de enviar servas do apostolado para serem ou professoras primárias, como na altura se dizia, mas como a professora era impossível chegar a todo lado, ela sonhou uma equipa de pelo menos 3 pessoas, uma enfermeira, uma assistente social e uma professora. Portanto, uma equipa que em determinada aldeia... Que fosse capaz de abranger um leque muito grande de necessidades que ela descobria
na vida das pessoas. Portanto, sem meios materiais, como já disse, e ela, de facto, foi muito arrojada. Fundou também uma escola de educadoras de infância. Ela realmente fundou obras e mais obras que depois o Instituto, no seu caminho, teve que fechar por falta de recursos e porque já não se justificavam, porque o próprio Estado começou a assumir esse papel, mas que ela não olhava dificuldades, não olhava nada a travava neste desejo de empreendedora, sempre no sentido do desenvolvimento integral da pessoa. E depois é muito interessante que nós hoje, à distância, percebermos que a própria Igreja, depois havia, através de Paulo VI, sobretudo, de falar do desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento integral da pessoa. Portanto, para nós, servas, hoje esta história é uma responsabilidade e é, de facto, um estímulo para continuarmos aí onde estamos e onde vivemos, onde trabalhamos, a sermos testemunhas de que Deus vale a pena e que é uma mais-valia na humanidade. Sim. O que é que a inspirou? Qual foi o carisma, digamos assim, que ela intuiu para este tipo de iniciativas? O carisma está formalizado no espírito de serviço apostólico e missionário, porque o Instituto chama-se Servas do Apostolado, exatamente porque procura aliar a dimensão, o serviço social ao ardor da evangelização. Portanto, ela, ao imaginar e ao fundar um instituto cujos membros fossem consagrados, tinha em vista, claro, a evangelização através da profissão e através destes meios. Portanto, o seu carisma é o espírito de serviço apostólico e missionário, o carisma do Instituto, muito nesta linha também da colaboração e da oferta pelos sacerdotes, portanto, pelo apostolado sacerdotal, portanto, além da equipa, o espírito sacerdotal, além da equipa das pessoas que iam, era sempre um trabalho de parceria com o parco da terra onde as servas iam trabalhar. E é muito curioso que já naquela altura era na escola pública que elas eram colocadas, portanto não era uma estrutura, não era uma estrutura no meio de outras, mas isso é muito interessante na nossa história, na minha opinião. Muito bem, praticamente já disseste o significado do nome, Instituto Secular Servas do Apostolado. Queres explicitar ainda um bocadinho melhor esta dimensão secular? Enfim, talvez já se depreenda facilmente das tuas palavras, mas talvez seja útil explicitar. Trata-se de um instituto secular. O que é que isto quer dizer? Sim, e eu faço com muito gosto porque o que me atraiu neste carisma foi exatamente ele ser um instituto secular, a secularidade consagrada. De facto, a secularidade consagrada é um carisma apaixonante para mim, porque me permite viver, de facto, animada pela fé, mas não somos enviadas com bagagem de pregadores, não vamos de propósito, estamos lá, emergimos no sítio onde estamos e é aí que procuramos viver esta vocação de batizados, assinalada e de alguma maneira assumida ainda mais com os votos de pobreza, castidade e obediência. Era a pergunta que eu iria fazer. Bem, secularidade significa que, de facto, estão no meio do mundo, participam dele, etc. E a consagração, o que é que vem trazer a mais à condição cristã, que normalmente qualquer fiel leigo já vive? A consagração pelos votos que nos descentram de nós, portanto, é o grande motor da nosso descentramento, são os votos que professamos e procuramos viver com fidelidade. Não ao mesmo jeito das religiosas ou dos religiosos, vivemos como leigos consagrados. Portanto, são de alguma maneira o caminho através do qual vamos adotando os critérios de relação com as coisas e com as pessoas. Portanto,
o voto de pobreza, como diz muito belamente Paulo VI, diz-nos que, ou diz ao mundo, que os bens não são o nosso Deus é outro. A castidade também. Portanto, eu resumiria os três num descentramento muito grande de nós, que nos torna servas do apostolado, porque à semelhança de Jesus, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir, é isso, os votos colocam-nos nesta atitude de servir. Normalmente, o carisma pode ser traduzido como uma palavra de Deus, particularmente vivida com intensidade por alguém, os fundadores normalmente, ou então com uma originalidade. Existe essa palavra de Deus no caso do Instituto Servas do Apostolado? Marcos 10, 43, 45. Porquê? Para mim e para nós, servas do apostolado, o Evangelho de São Marcos é um Evangelho que nos diz muito, porque é aquele que fala da formação dos discípulos, não é? De Jesus como o mestre que instrui os discípulos como é que se deve seguir. Então, vou ler. Sim. Não deve ser assim entre vós. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Portanto, isso traduz muito bem Traduz. o nome, servas, do apostolado, em que é que esta palavra inspira verdadeiramente o vosso modo de viver e de estarem no mundo e na igreja. Ao escutarmos Jesus que nos diz não há de ser assim, não, ele faz a comparação com os grandes deste mundo, que é naturalmente podemos dizer que é uma atitude muito humana, querermos ser grandes em alguma coisa, e Jesus dá-nos a medida da nossa grandeza. Aliás, a nossa fundadora dizia que nós somos grandes quando nos damos a Deus. E, de facto, não é uma atitude de poder, mas é uma atitude de serviço e de descentramento, como eu já referi há bocadinho. Portanto, esta palavra que nos anima todos os dias, como que nos diz todos os dias de manhã, tu vais para a tua vida, vê lá, vai como quem serve. E à semelhança de Jesus, que não fazia a lei, não fazia as normas através da imposição da lei, mas procurava que os outros se deixassem atrair por um estilo de vida, assim um bocadinho também é o nosso desejo de sermos no meio do mundo não alguém que faz muitas coisas, não alguém que tem muitos programas e muitas atividades, mas que procura estar aí como um sinal de que Deus realmente vale a pena e é uma mais-valia na dignidade, na afirmação da dignidade da pessoa humana. Os membros do Instituto Servas do Apostolado estão no mundo, mas também agem. Qual é o vosso tipo de presença? Que tipo de iniciativas tomam? Individuais, enfim, em grupo? Como é que vivem, ao fim e ao cabo, e como é que agem na Igreja e na sociedade? Nós, em termos de atividades, não nos distinguimos muito de qualquer leigo. Portanto, também damos catequese, fazemos catequese nas paróquias, mas como Instituto temos procurado, sobretudo, o diálogo com os não-crentes, sobretudo ultimamente, e algumas atividades que temos promovido no nosso espaço, no espaço da sede do Instituto, é nesta linha de ajudar as pessoas a questionarem-se. Eu costumo dizer que um dos grandes objetivos das nossas atividades não é tanto dar respostas, mas o tentar lançar a pergunta. Mesmo com os jovens, a atividade vocacional que promovemos é muito no sentido de lançar a pergunta, porque nos parece ser esse o método e que mais se adapta aos tempos de hoje, porque na leitura que vamos fazendo da realidade, dos sinais, que é uma preocupação nossa, estarmos atentas
a este Deus que se revela na história e que nos diz a sua vontade, não porque nos aparece miraculosamente, mas porque se vai revelando naqueles com quem nos cruzamos todos os dias. E na minha atividade até profissional, sou professora, junto dos jovens, eu gosto imenso de provocar a inquietação. É meu objetivo não deixar de fazer isso. Aqui há tempos fomos a um instituto superior, na Diocese de Bragança, onde existem alguns membros também, e fomos lá ao Instituto Superior lançar a pergunta da vocação, num espaço onde os jovens se preparam para a vida ativa, através dos cursos superiores. Gostamos também de tentar chegar lá e dizer-lhes, e sobre a vocação existencial, já colocaram pelo menos a pergunta. Não está escrito, não está dito que tem que ser só isto ou só aquilo, porque, como qualquer leigo, damos testemunho da nossa fé junto daqueles que, como sonhava a fundadora, se encontram em situações reais de necessidade, sejam elas morais, espirituais ou até mesmo económicas, às vezes. Coimbra, Bragança, onde é que estão presentes mais? Madeira, no Funchal, um pequeno grupo, Leiria Fátima, Santarém. Muito bem, até agora falamos do Instituto, e agora vamos falar da tua própria vocação. Como é que encontraste este carisma, o que é que nele te fascinou e, em resumo, qual é a história da tua vocação no Instituto? Já fui dizendo um bocadinho, portanto, a minha vocação, Deus não me mandou assim nenhum mensageiro especial, foi falando baixinho. Penso que foi através desta inquietação por mais, este ser capaz de ir perguntando e porquê, e porquê não, até que alguém no caminho me lançou o desafio, já pensaste na consagração? E eu, de facto, aquilo, lembro-me, nessa altura fazia parte de grupos de jovens, o Padre Augusto Gonçalves, sacerdote desta diocese, era um animador da malta, e de facto foi por aí, nesses ambientes, que a questão surgiu. Depois procurei fazer um discernimento sério e a primeira conclusão a que cheguei foi que não a vida consagrada, não na vida religiosa. E, portanto, o que me seduziu, continua a seduzir neste carisma, é a secularidade consagrada, sem nenhuma dúvida. Dentro dos institutos seculares que eu conheço, também, se fosse hoje, voltava a fazer a opção por este. E isso para mim é muito interessante. É muito interessante porque eu costumo dizer que é um carisma muito universal, muito cristocêntrico. Não tem este âmbito nem aquele. Está aberto às próprias capacidades e aos dons de cada membro. E no meu caso pessoal, estou muito grata também ao Instituto porque me ajudou, tem-me ajudado a aprofundar, a fazer caminho na minha vida da fé. E isso tem sido muito interessante. Tanto que há um lema que era o da fundadora e é nosso também, e nesta atualização que vamos procurando fazer sempre do carisma, estamos de facto a tentar dar vigor ao lema da Maria Isabel, que era atuar no mundo mergulhada em Deus, Trindade que adoro. E esta meditação de Deus, Trindade, dinamismo, dom que se oferece, dom que se deixa gerar, como é o caso da relação do pai e do filho, para mim tem sido uma verdadeira paixão e que me tem animado pessoalmente, na minha vida pessoal de fé também, nesta entrega, que é de cada dia. Ainda há dias alguém testemunhava que todos os dias acorda sem fé. Tem que conquistar, abrir-se a ela, a acolher todos os dias. Revi muito naquela expressão, porque o Deus em quem eu acredito é um Deus que se revela na história, que chama na história, que nos pede um compromisso com a história e na história. E, de facto, pessoalmente, aquilo que me fez dar passos
foi saber e descobrir que Deus tem um projeto de salvação para a humanidade e que precisa de mim neste tempo da história, que é o hoje. Isso não fui capaz de lhe dizer que não, como ainda não sou capaz. E é também um dos segredos da minha fidelidade a Deus, e é esta vocação, é este saber que Ele hoje, apesar de ser poderoso, como a Igreja ainda o denomina, não sei se ele é assim tão poderoso, mas... Maria do Rosário, estamos a terminarem. Se alguém perceber que Deus precisa dela para se inserir no Instituto Secular Servas do Apostolado, que contacto pode ter para dar caminho a esse impulso, ou esse desejo, pelo menos, de conhecer o Instituto? O nosso Instituto tem um site que é www.isaapostolado.com e depois o telemóvel 962-247-454. Eu acredito, deixe-me que só lhe diga isto, eu acredito que há muita gente que tem a vocação de leiga consagrada na Igreja, e um dos motivos que me fez aceitar também vir a este programa, que tem um bonito nome, o Jardim da Igreja, foi dar a conhecer e fazer este desafio a quem se sentir chamado à consagração, mas que não se sinta chamado a abandonar o seu local. Com certeza que teremos alguma coisa para conversar. Muito bem. Obrigado pela tua presença, por nos revelares estes segredos do Instituto Secular Servas do Apostolado. E assim, também obrigado por nos permitir entrar em sua casa e nos permitir oferecer-lhe este dom, que foi, no caso, este carisma e esta obra na Igreja, este Instituto Secular. Vamos invocar a bênção de Deus para que Ele esteja consigo e com todos aqueles que estão ou frequentam a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Jesus. Até o próximo programa, se Deus quiser.